Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o maior fiagro que atualmente é negociado na Bolsa de Valores. Maior em questão de patrimônio. O KNCA11 atualmente supera os 2 bilhões em patrimônio. Mas será que essa grandeza faz dele o melhor fiagro para se investir? Quais são as vantagens e os riscos de se investir nesse fiagro? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se ele lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, como uma demonstração de apoio, e deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre esse fiagro. É bom ou não para investir? Então vamos lá, pessoal. Atualmente, o KNCA11, que é um fiagro da gestora Kinea, uma grande gestora, está sendo negociado aqui a R$ 105,34. Então ele é de base 100. Seu dividend yield, que atualmente é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 14,50% no ano. E nos últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou aqui em dividendos R$ 15,26. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do KNCA11, você já teria recebido R$ 15,26 em dividendos. E o seu preço atual, se compararmos com há 12 meses atrás, está praticamente a mesma coisa, sem muitas variações. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que o valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como o preço justo do KNCA11, é os R$ 103,34. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 105,34. Então, R$ 2 a mais do que seria o seu preço justo. E se observarmos aqui o seu P sobre VP, ele está de 1,02. Então, no momento, o KNCA11 ele está com 2% de ágio. No caso, custando mais caro 2%. Então, agora não seria o melhor momento para investir no KNCA11, já que fiagros eles mexem com dívidas, assim como os fundos imobiliários de papel, então é melhor você esperar para poder investir nele, se assim for do seu interesse, quando ele estiver no seu preço justo, no caso de 1,0, ou abaixo do seu preço justo, inferior ali a 1. Aí sim seria o melhor momento para investir nesse fiagro. Então, se você se interessa nesse fiagro, espere mais um pouquinho para ver se a cota ela diminui o seu preço de cotação e fique num valor mais interessante para se investir. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 2,2 bilhões de reais. Como eu mencionei, é o maior fiagro em questão de patrimônio no momento. Ele tem aqui 50 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 53 mil cotistas. E tem uma boa liquidez média diária superior a 3,3 milhões de reais. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de R$ 1,10 por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e ele realizou o pagamento aqui no dia 13/10. Então, se no próximo mês de novembro você quiser receber dividendos do KNCA11, você tem que comprar ele até o último dia útil desse mês de outubro. Aqui vocês podem ver o seu histórico de pagamentos. É notável que esse ano de 2023 ele tem pagado um pouquinho menos do que o ano de 2022. Porém, sempre ele conseguiu pagar aqui acima de R$ 1. O seu menor dividendo aqui foi R$ 1,08 que ele pagou no mês de fevereiro desse ano de 2023. Provavelmente aqui por causa dos dias úteis, Já que a receita dos fiagros, já que eles mexem com dívidas, com juros, depende muito da quantidade de dias úteis no mês. Vindo aqui agora no último relatório gerencial do KNCA11, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Primeiramente, qual é o objetivo desse fiagro? A gestora aqui menciona que é investir em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Ele também pode investir em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Ele pode investir em outros fiagros, então ele pode sim fazer aquela função como se fosse FOFs, fundo de fundos. Ele também pode investir em LCA e em LCI. Atualmente ele mostra aqui que seus ativos, os ativos que atualmente CRAs que ele tem, patrimônio investido, tem uma taxa aqui de CDI mais 5,38%. Então não são considerados ativos seguros. São ativos aí com relativo risco, Seriam seguros se fosse ali na faixa de CDI mais 3, 3,5%, no máximo 4%. A partir do momento que passou de 5, já é considerado ativos um pouco mais de risco. Poderia considerar eles ali como moderados, A partir do momento que passa ali de CDI mais 6%, já são ativos realmente arriscados para se investir. E os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 7,90%, que é uma taxa relativamente considerada segura,
a partir do momento ali que passa de 10, já é considerado um pouco mais arriscado. Então podemos ver que o KNCA11 ele não pode ser considerado um ativo seguro, como por exemplo o RURA11, que tem CDI mais 3%, como por exemplo o BBGO11, que tem CDI mais 3%. Então o KNCA11 ele é um fundo que traz uma maior rentabilidade do que esses outros que eu mencionei agora, porém junto com essa rentabilidade melhor, ele traz também um pouco mais de risco. Atualmente ele tem aqui uma taxa de administração de 0,20% ao ano, ele não cobra taxa de performance e sua gestora, como eu já mencionei, é a Kinea Investimentos, uma excelente gestora de fundos imobiliários. Aqui podemos ver as formas de investimento atuais do KNCA11. Ele tem aqui CRAs, 49,1% de seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Ele também tem aqui CRAs 24,8%, são CRIs que estão indexados ao índice PCA. Ele também investe aqui em LCI, 23,6%. LCI é um ativo da renda fixa e o restante, 2,5%, estão aqui em caixa. Aqui podemos ver a sua alocação por indexador, no caso dos seus ativos CRAs e LCI. Podemos ver que na sua grande maioria estão indexados ao índice CDI, 72%, e tem o restante aqui, 24,7%, indexados ao índice IPCA. Então podemos ver que ele é um ativo que vai depender da taxa Selic, né? Se o CDI ele continuar caindo nas próximas reuniões do Copom, os rendimentos do KNCA11 também diminuirão, né? Seguirão aí essa tendência. Aqui podemos ver a sua alocação por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Se destaca aqui com 30% empresas ou cooperativas do setor de açúcar e etanol e com 13% aqui empresas de produção de insumos. E aqui nós podemos ver a distribuição geográfica desses devedores, né? Estão espalhados aqui por todo o país. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados referentes ao mês de setembro, podemos ver que o fundo, esse Fiagro, ele gerou aqui uma receita de 23,3 milhões de reais, a sua receita líquida, e ele distribuiu aqui 23,8 milhões de reais. Então podemos ver que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. É como se ele tivesse gerado aqui R$ 1,07 por cada cota, e ele distribuiu o valor de R$ 1,10. Então ele pegou aqui 3 centavos da sua reserva acumulada que ele tinha para poder pagar esse valor de R$ 1,10. E mesmo depois de pegar esses 3 centavos, ele ainda tem aqui uma reserva acumulada de 7 centavos por cada cota. E aqui por último podemos ver alguns dos seus ativos CRAs. Ele tem uma quantidade aqui de 28 CRAs e ele tem aqui um LCI. Um ponto interessante sobre o KNCA11 é com respeito aqui ao seu PL, no caso o patrimônio líquido desse fundo investido em cada um desses ativos CRAs, e é notável que ele não tem concentração, né? Se vocês pegarem aqui, ó, nenhum deles vai superar os 5%. Sempre vão ser abaixo dos 5%. Então esse é um ponto positivo, porque se algum deles vier a dar calote, a não honrar o compromisso mensal de pagar o KNCA11, o impacto vai ser pequeno, né? Se compararmos aí com outros fiagros que têm concentrações de 10%, 20%, o impacto seria muito maior. E aqui nós podemos ver alguns dos seus devedores, né? Aqui ele menciona. E tem empresas aqui consideradas muito grandes, né? Por exemplo, a J. Macedo, que mexe com produção de trigo. Se descermos aqui também, podemos ver a Minerva, a BRF, a Raizer. Então são empresas assim que dificilmente darão algum calote no KNCA11. Não quer dizer que seja impossível acontecer, tudo é possível na renda variável, porém é muito mais difícil disso acontecer com esses tipos de empresa. E aqui por último vocês vão ver um resumo de cada um dos ativos. Ele vai mencionar aqui quem são os devedores, a localização das suas empresas, vai fazer uma descrição sobre cada um dos CRAs, também as garantias que foram dadas desses devedores caso eles não honrem o compromisso, e também vai mencionar aqui o vencimento de cada um desses contratos. Então seria interessante vocês conferirem cada um, pesquisar sobre cada uma dessas empresas para ver a sua saúde financeira no momento, né? Para ver se está tudo ok ou se estão passando por alguma dificuldade financeira, e dessa maneira vocês saberão se vale ou não a pena investir nesse fiagro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado vocês de alguma maneira. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre o KNCA11. Vale a pena, apesar do relativo risco? Vale a pena investir nesse fiagro?
Deixe aí sua opinião nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.